terça-feira. Hoje nós falaremos sobre adição com resultado até 9.999. Na disciplina de matemática, hoje nós iremos trabalhar com as páginas 122 a 129 e mais atividades na página 180. Então vamos lá. A adição, como nós sabemos, é a soma de elementos. Porém, nós temos que lembrar que cada número tem a sua casa. Hoje nós vamos trabalhar com números na casa da unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Adição com resultado até 9.999. O gerente de certa confecção registrou em uma tabela a quantidade de peças de roupas produzidas por equipe em cada setor de trabalho. Você já sabe que juntar, acrescentar e adicionar são ideias relacionadas à adição. Vamos estudar alguns procedimentos que facilitam os cálculos dessa operação? Então vamos lá, nós vamos observar a tabela de uma confecção. Eles registraram da seguinte maneira: nós temos duas equipes e tem o setor A e o setor B. Nós temos a equipe amarela e azul. Quantidade de peças de roupa produzida por setor. A equipe amarela no setor A fabricou 324, no setor B 315. A equipe azul no setor A 412 e no setor B 423. Para determinar a quantidade de peças que a equipe amarela produziu ao todo nos dois setores, calculamos 324 mais 315. Observe algumas maneiras de efetuar essa adição. Então, aqui está representando para a gente em cubinhos, barras e placas, que nós já vimos como que isso funciona, né? Nós temos as unidades, as dezenas e as placas representando as centenas. Depois, juntamos os cubinhos, as barras e as placas, obtendo o resultado. Então, se nós formos somar, na equipe amarela, foi fabricada 639 peças. Nós podemos também fazer por decomposição. O número 324 eu decomponho em 300 mais 20 mais 4. E o número 315, 300 mais 10 mais 5. E aqui eu faço a adição das centenas, das dezenas e das unidades e dá o mesmo resultado. E eu também posso usar o algoritmo, né? Que é aquela continha que a gente faz usando as casas. Então, nesse caso aqui, eu vou somar as unidades, 4 mais 5, 9. Dezena, 2 mais 1 igual a 3. Centena, 3 mais 3 igual a 6. E deu o resultado 639. E nós podemos fazer a nossa conta, a adição normal, somando as unidades, dezena e centena. Mesmo quando não tem as letrinhas, nós temos que lembrar que cada número tem a sua casa. Então, nós temos que amar a adição com as parcelas nos seus lugares adequados. Então, aqui, ó, o 4 e o 5 são unidades, estão no mesmo lugar. A dezena é 2 e 1, está no mesmo lugar. E a centena, 3 mais 3, estão no mesmo lugar. Portanto, a equipe amarela produziu 639 peças ao todo. Na próxima página, depois vocês podem estar lendo esse texto, tá bom? Sobre o Henry Ford, que foi um dos primeiros a criar um carro, um modelo de carro. Agora, nós vamos dar continuidade às nossas atividades. De acordo com a situação da página 122, quantas peças a equipe azul produziu? Então, vocês vão pegar lá no quadro a quantidade da equipe azul, do setor A e do setor B, vão fazer uma adição, tá bom? Vocês vão colocar número por número em cima do outro ou embaixo do outro e vão fazer, e vão achar o resultado. Nesse dia, qual equipe produziu mais peças de roupa? Então, vocês vão observar. Vocês já sabem que a equipe amarela fez 639. Aí vocês vão somar da equipe azul e vão ver qual foi a equipe que fez mais peças de roupa, a amarela ou a azul. E vão escrever aqui para mim.
Na número 2, vocês vão efetuar os cálculos, ou seja, vocês vão amar as continhas. Vocês vão colocar 721, sinalzinho de mais, 226 e assim por diante. Aqui são 3 parcelas, então vocês vão colocar 201 mais 153 mais 345. Vocês vão somar tudo de uma vez. Lembrando que unidade é com unidade, dezena com dezena e centena com centena. Número 3. Para pagar uma dívida, Ricardo retirou R$70 de sua conta bancária e juntou aos R$120 que tinha. Quantos reais Ricardo passou a ter para pagar a dívida? Então, vocês vão somar os 70 e ele já tinha 120. Então, vocês vão somar o valor que ele já tinha com o valor que ele retirou e colocar o resultado aqui na questão número 3. Precisa ter as contas, tá? Não quero nenhuma continha com resposta sem ter a adição. Precisa ter a adição. Que total de objetos obterei se juntar 2 centenas? Então, vamos lá. Uma centena é igual a 100. Eu quero 2 centenas. Então, aqui, no caso, vocês vão ter que somar 2 centenas, que é igual a 200. Correto, turma? Mais 3 dúzias e meia de objeto. Uma dúzia equivale a 12. Eu quero 3 dúzias. Então, se eu somar 12 mais 12, 24, mais 12, 36. Mais 36. E agora eu quero saber mais meia dúzia. Se uma dúzia é 12, meia dúzia é 6. Então, vocês vão fazer esse cálculo. Quantos que vai dar? 200 mais 36 mais 6. Aí, vocês vão colocar o resultado aqui na questão da número 4. Cinco. Observe o preço dos seguintes produtos. Cafeteira, R$ 197,00, forno de micro-ondas, R$ 361,00, aspirador de pó, R$ 498,00, multiprocessador de alimentos, R$ 142,00. Amanda calculou mentalmente o valor aproximado que vai gastar na compra do forno de micro-ondas e do aspirador de pó. Aproximo 361 para 360 e 498 para 500. Depois, adiciono os valores aproximados. Então, 360 mais 500 é igual a 860. Portanto, vou gastar aproximadamente R$ 860 nessa compra. De maneira semelhante à de Amanda, calcule mentalmente a quantia aproximada gasta na compra. Letra A, do forno de micro-ondas e da cafeteira. Então, o forno de micro-ondas, ele está custando R$ 361,00. Vocês vão arredondar para 360. Lembrando que o arredondamento depende da quantidade, pode ser para menos ou para mais. E o valor da cafeteira, que é R$ 197,00. Então, vocês vão arredondar esse 197 também. Arredondou o preço, vocês vão colocar aqui. Lembrando que se vocês somarem o valor correto, vai dar um valor, só que vocês vão ter que arredondar, tá bom? Um exemplo, aqui na cafeteira, eu posso arredondar para R$ 200,00, forno de micro-ondas eu posso arredondar para 360, o aspirador de pó para 500, que falta R$ 2,00 apenas, e o multiprocessador eu posso arredondar para R$ 140,00, só que eu quero que vocês façam a conta do que está pedindo aqui. Então, na letra A é do forno de micro-ondas e da cafeteira, vocês vão achar um valor e vão botar aqui arredondado. Se der um valor já arredondado, vai ser ele mesmo. Se der um valor a mais ou a menos, vocês vão ter que arredondar para mais ou menos. A gente já viu como faz isso. Depois, eu quero do aspirador de pó e do multiprocessador de alimentos. E na letra C, do multiprocessador de alimentos e da cafeteira. Depois, vocês podem pegar uma calculadora e efetuar novamente os cálculos e verificar os resultados
nas quantias em reais. Então, vocês vão ver qual o valor correto e qual o valor que vocês arredondaram. Questão número 6. Para reivindicar a construção de uma creche, os moradores de um bairro organizaram um abaixo-assinado. Foram colhidas 316 assinaturas no primeiro dia e 452 assinaturas no segundo dia. Letra A. Quantas assinaturas foram colhidas nos 2 dias? Então, vocês vão fazer uma adição com 316 mais 452 e colocar o resultado. Depois que vocês fizerem essa conta, vocês vão responder a letra B. Para a reivindicação ser aceita, eram necessárias 756 assinaturas. Então, eles precisavam de 756 assinaturas para construir a creche. As pessoas desse bairro conseguiram atingir a quantidade de assinaturas necessária durante os 2 primeiros dias. Então, vocês vão olhar. Com a conta que vocês fizeram aqui, esse resultado foi a quantidade específica ou teve mais assinatura? Se teve mais assinatura, vocês vão colocar aqui sim e colocar quantas assinaturas tiveram a mais, tá bom? Número 7. No mês de setembro, Isadora alugou um apartamento na praia e pagou R$ 652 pela diária. Em janeiro, ela alugou novamente esse mesmo apartamento e pagou R$ 135 a mais pela diária. Quantos reais Isadora pagou pela diária desse apartamento em janeiro? Então, vocês vão somar. Ela pagou esse valor em dezembro e esse em janeiro, só que esse aqui foi a mais. Então, vocês vão somar 652 mais 135 e vão ver quantos reais ela pagou pela diária em janeiro, tá bom? É uma adição com esses 2 números aí. Agora, nós vamos para a próxima página. Essa aqui é muito legal, essa atividade, tá facinho. Vocês vão efetuar a adição 1.256 mais 2.513 de maneiras diferentes, completando os itens a seguir com o que falta. Então, aqui já está em decomposição, vocês vão somar 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0, 1 mais 2 e botar o resultado. Depois vocês vão somar 200 mais 500, 50 mais 10, 6 mais 3 e vão botar o resultado aqui no final. E aqui também vocês vão fazer o resultado e vão ver se vai dar o mesmo, tá bom? Tem que dar o mesmo. Lembrando que o resultado é o mesmo, apenas muda a forma de achar o resultado. Com o algoritmo, né? Unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, unidade de milhar com unidade de milhar. Lembrando que quando o número dá acima de 10 para cima, sempre tem que colocar o último algarismo aqui e subir o outro na casa vizinha, tá? Então, vamos prestar bastante atenção. Aqui vocês vão fazer a continha e aqui vai ter que dar o mesmo resultado também. Agora, vocês vão efetuar as adições a seguir da maneira que preferir. Então, vocês vão armar a conta da adição e vão colocar unidade na unidade, dezena na dezena, centena na centena, unidade de milhar na unidade de milhar. Armaram a conta, coloquem o resultado. Quando eu não tenho algum número da casa da unidade de milhar, eu coloco apenas o número de cima e o que tiver em branco é como se tivesse 0, tá? Então, vamos tomar cuidado. Na número 9, vocês vão descobrir a regra de cada sequência e vão completar os itens. Então, aqui eu tenho 100, 200, 300. Quais são os próximos números que vão vir na sequência? Vão descobrir a sequência e vão escrever aqui de quantos em quantos foram somados. Depois eu tenho 3.260, 3.262, 3.264. Aí vocês vão pegar e vão achar a sequência, completar aqui e escrever qual foi a sequência utilizada, tá bom? Observe como Giovanna efetuou 1.000 mais 100 com o auxílio de uma reta numérica. Primeiro ando 1.000 unidades para a direita, depois ando mais 100 unidades para a direita e obtenho o resultado que é 1.100.
Então, até aqui ela chegou no 1.000 mais 100 e achou 1.100. Assim como Giovana, utilize a reta numérica para efetuar os cálculos a seguir. Então, vocês vão fazer igual a Giovana. Vocês vão chegar no 200, depois somar mais 700 e vão ver qual vai ser o resultado que vocês vão obter. Essa reta numérica está de 100 em 100, tá bom? Depois aqui a mesma coisa, 1.100 mais 300 e vão ver qual o resultado que vamos obter. Na número 11, vocês vão completar as sequências abaixo. Aqui está de 11 em 11 e aqui está de 100 em 100. Vocês vão completar a sequência, lembrando que nós temos que fazer a setinha aqui com a sequência de quantos está somando a mais. E na número 12, vocês vão elaborar um probleminha que envolva a adição, só que tem que usar essa adição aqui. Vocês podem criar um probleminha sobre construção, sobre compra, tá bom? Então, vocês vão fazer com essa operação que está aqui, a adição com esses números. Agora, para finalizar, nós vamos para a página 180, nas mais atividades. Na página 180, vocês vão efetuar as operações. Eu tenho 2 adições e 2 subtrações. Vocês vão achar o resultado e colocar aqui a continha e o resultado. Lembrando que temos que tomar cuidado com o sinal de mais ou de menos, tá bom? Número 10. Para reformar sua casa, Pedro gastou R$ 1.500 com mão de obra, 930 com tinta e 2.460 com outros materiais. Quantos reais Pedro gastou ao todo para reformar sua casa? Então, vocês vão fazer uma conta de adição. 1.500, vocês vão tirar esses 2 zeros aqui que não precisa, mais 930, mais 2.460 e vão descobrir quantos que o Pedro gastou para reformar a casa dele. E na questão número 11, Renata fez uma viagem de carro com seus pais e em 3 dias eles percorreram 2.263 quilômetros. No primeiro dia, eles percorreram 842 quilômetros e no segundo, 937 quilômetros. Quantos quilômetros Renata e seus pais percorreram no terceiro dia? Então, aqui, primeiro, vocês vão ter que fazer o seguinte. Vocês vão somar primeiro 842 mais 937. Somou esses dois, vocês vão descobrir quantos quilômetros que ela percorreu no primeiro e no segundo dia. Após descobrir esse resultado, vocês vão pegar o total de quilômetros, que é 2.293, e subtrair com o resultado desses dois. E vão descobrir quantos quilômetros a Renata e seus pais percorreram no terceiro dia. Tá bom, turma? Então, assim, ó, não está difícil, tá? Então, vocês vão fazer primeiro a adição do primeiro e do segundo dia de viagem da Renata, que foi 842 mais 937, achou o resultado. Depois disso, vocês vão pegar 2.263 menos o resultado que vocês acharam aí, que nós vamos colocar como ponto de interrogação e vai dar o resultado que vocês querem. Lembrando que eu quero a adição direitinho. Aqui eu só tô fazendo um exemplo para vocês entenderem, tá bom? E aqui, ó, a mesma coisa, tá? Então, vamos voltar aqui na 10 só para vocês entenderem direitinho. Então, vocês vão somar primeiro 1.500 mais 930 mais 2.460 e achar o resultado da continha de adição. Tá bom, turma? Não está difícil. É só vocês lembrarem que unidade tem que somar com unidade, dezena com dezena, centena com centena e unidade de milhar com unidade de milhar. Igual nesse caso aqui, ó, o 0 é unidade, o 0 é unidade, o 0 é unidade. O 6 dezena, 3 dezena, 0 dezena.
O 4 centena, 9 centena e o 5 centena. O 2 e o 1, unidade de milhar, e aqui não tem nada, então vai ficar em branco, tá bom? Turma, grande beijo. Qualquer dúvida, mandem mensagem para a tia, tá bom?